Hello and welcome to the English Fluency Show for Business. I am Renata Valim e aqui nós temos inglês para negócios. Hoje nós vamos ver como fazer agradecimentos formais em palestras, discursos e em falas públicas, em alguma solenidade, seminários, enfim. Como fazer agradecimentos formais nesse tipo de situação. E além desse ápice do agradecimento formal, que é num discurso público, nós também vamos ver como fazer um agradecimento super informal numa mensagem de texto nas redes sociais. Então, hoje nós vamos ver os extremos opostos, porque é sempre importante conhecer não só o inglês formal, hoje é uma continuação da live de ontem, na aula de ontem nós vimos diversas formas de agradecer em inglês para negócios, de uma maneira formal até uma maneira mais informal, entre amigos, colegas e familiares, mas hoje é diferente. Num evento, como falar publicamente no microfone, eu sou a professora Renata Valim, sou professora poliglota, especialista em ensino-aprendizagem da língua inglesa, sou especialista em levar adultos a falar inglês em 6 meses, pessoas que são graduadas, pós-graduadas e precisam do inglês na sua área de atuação profissional atualmente. Então, eu vou começar a compartilhar os meus slides e quero convidar o pessoal do Instagram a vir ao canal Renata Valim no YouTube para que vocês possam acompanhar os slides, as cenas que eu vou mostrar de filmes e séries ilustrando o inglês nativo da vida real, para vocês perceberem a pronúncia, né? Porque a melhor forma de praticar a fala é ouvindo e, é claro, depois praticando a pronúncia também. Mas tudo começa pelo ouvido. Nós temos que aprender a ouvir o inglês, a começar a fazer da forma certa. Porque pegar um livro que diga em inglês como falar para negócios e você não ter o recurso do áudio, ou ter aquelas gravações por locutores, isso não vai ajudar a desenvolver o seu listening para entender nativos. E se a gente se acostuma ouvindo uma determinada forma, é a forma como nós vamos nos acostumar a falar. Então, se a gente ouve esses áudios mais lentos, mais articulados, nós vamos tender a compreender somente o inglês dessa forma e a falar também dessa forma. Mas na prática as coisas nem sempre são assim, é isso que nós temos mostrado aqui ao longo dessas aulas. So, welcome everybody and let's get started. Bem-vindo todos e vamos lá compartilhar os slides. Compartilhando a minha tela a partir de agora. O tópico principal de hoje é como fazer agradecimentos formais em inglês em discursos e palestras. Mas eu sempre trago algumas questões extras. Por exemplo, como agradecer por alguma coisa em inglês, que é o que nós vamos começar. Como agradecer por algo em inglês? Qual é a preposição que nós utilizamos ao fazer um agradecimento? Quando a gente fala, obrigado pelas informações, né? Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Como que nós dizemos isso em inglês? Para não ficar só no obrigado e muito obrigado. É assim que nós levamos o nosso inglês para outro nível, tendo a liberdade de se expressar e dizer aquilo que nós realmente queremos dizer. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Thank you for the information. 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 Obrigada pelas informações. Aqui é interessante porque a palavra information nunca vai terminar em S. Vocês não vão encontrar essa palavra no plural terminando em S, porque ela é sempre assim, information, mesmo quando se refira ao plural. Obrigada pelas informações, ou obrigado, obrigada pela informação. E aí é o contexto que vai dizer, ok? Quando nós queremos colocar no singular, dizer que é uma única informação, nós podemos dizer piece of information. A piece of information, ok? Mas em geral vai ser information, thank you for the information.
Vejam aqui outro exemplo. Well, thank you for the information. Well, thank you for the information. Well, thank you for the information. All right, well, thank you for the information. Certo. Bem, obrigado pelas informações ou pela informação. Aqui nós temos all right, tudo certo. Well, que é bem, thank you for the information. Vejam que tanto homem quanto mulher diz thank you em inglês. No português nós temos a diferença, que homens dizem obrigado e mulheres dizem obrigada. Em inglês não tem essa distinção. Mais alguns exemplos. Thanks for lunch. Thanks for lunch. Thanks for lunch. Thanks for lunch. Obrigado pelo almoço. Aqui é uma maneira mais informal. Thanks for lunch. Valeu pelo almoço. Vejam que são colegas, né, se conhecem já e pode usar um uso mais informal. Thanks for lunch. E aqui está a embalagem com almoço. Vejam que lunch não é lanche. Lanche em inglês é snack. Lunch é o almoço e na pronúncia tem esse CH explosivo. Lunch. Lunch. Thanks for lunch. Valeu pelo almoço. Ok? Thank you for a wonderful service, Reverend. Thank you for a wonderful service, Reverend. Thank you for a wonderful service, Reverend. Thank you for a wonderful service. Thank you so much. Ela agradeceu pelo serviço maravilhoso. Service pode ser um serviço, um atendimento, assistência. Customer service é atendimento ao cliente, assistência ao cliente. Então, service, serviço, assistência, atendimento. Também pode se referir a um serviço de buffet, né, de comida. Então, tudo vai depender do contexto. Thank you for a wonderful service. Quando se trata de cerimônia religiosa também, service é um culto, o culto na igreja. Então, cada palavra, dependendo do contexto, pode significar algo diferente. Thank you for a wonderful service. Obrigada pelo serviço, pelo atendimento maravilhoso. Thank you so much. Muito obrigado. Ele falou bem enfático. Thank you for coming. Thank you. Thank you. 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 Aqui eles dizem obrigado por vir. For coming. Come. C-O-M-E é o verbo vir. E aí, quando nós tivermos um verbo depois de uma preposição, for é uma preposition. Então, todo verbo que vier depois dessa preposição ou qualquer outra tem que vir com ing. Essa é uma estrutura do inglês. E a tradução não vai ficar vindo. Nós geralmente aprendemos em gramáticas, livros, escolas tradicionais, que o ing faz o ando, endo, indo do português. Coming seria vindo, né? Ou então indo, quando alguém bate a porta e a gente fala, né? Bate na porta, e a gente vai atender, a gente fala, I'm coming, estou indo. Nesse caso, sim, vai ficar com indo, mas nem sempre vai ser assim. Thank you for coming é obrigado por vir. Infinitivo no português, por vir. Ok? Verbo no infinitivo quando ele não está conjugado, terminando em ar, ir, cantar, correr, sorrir, vir. Então, ele agradeceu, thank you, e o outro respondeu o agradecimento com outro agradecimento, dando uma ênfase no you. Thank you, que nós vimos na última aula, que é uma maneira de responder um agradecimento, é responder também com o mesmo agradecimento, dando uma ênfase no final. Thank you, eu que te agradeço. Então, qual é a diferença entre essa frase e as próximas frases que vão vir e essas anteriores? As anteriores, depois do for, nós tínhamos um substantivo. Obrigado pelas informações, obrigada pelo serviço, pelo atendimento, obrigada pelo almoço. Informações, serviço e almoço. E agora nós vamos ver ações.
verbos. E vocês vão observar que todos eles vão terminar com ing por causa da preposition. E essa é a estrutura. Em vídeos na internet, vídeos no YouTube, nós costumamos dizer thank you for watching. Thanks for watching. Obrigado por assistir. E aqui o verbo come termina com E, C-O-M-E. E vocês observam que ao colocar o ing, essa letra E desses verbos cai, ela desaparece. Ok? Isso vai acontecer com os verbos que terminam em E, como, por exemplo, drive, dirigir, vai ficar driving, né? Então, aqui, come perdeu o E por causa disso. Vamos ver outro exemplo. Thank you for calling. Thank you. 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 Obrigado por ligar. Call, C-A-L-L, é ligar, fazer uma ligação, chamar. Obrigada por telefonar. Obrigada por ligar. Obrigado. Thank you. Call, aí foi só acrescentar o ing, porque o verbo é C-A-L-L, chamar, ligar. E aí foi só acrescentar o ing por causa da preposition. For calling, por ligar. Thank you ever so much for letting me confide in you. Thank you ever so much for letting me confide in you. Thank you ever so much for letting me confide in you. Thank you ever so much for letting me confide in you. Thank you ever so much for letting me confide in you. Muitíssimo obrigada. Thank you ever so much. Nós vimos na última aula que é um uso bastante enfático. Thank you ever so much. Muitíssimo obrigada por me permitir confiar em você. Confide é confiar, é uma palavra bem formal para dizer confiar. Em geral, no dia a dia, um termo mais informal, mais comum é o trust. Trust, confiar, e também confide, mais formal. Aqui nós temos o verbo let, L-E-T, let, deixar, permitir. E aí nós vimos que dobrou uma letra T antes de acrescentar o ing. Isso acontece com verbos que terminam em consoante, vogal consoante de trás para frente, e que possuem uma sílaba só. Ou quando for verbos de duas sílabas, que a ênfase, a sílaba tônica, a sílaba mais forte seja a última. Por exemplo, begin. Begin significa começar, B-E-G-I-N, begin. E tem duas sílabas, vejam que a ênfase está no gin, begin. Então, para falar beginning, começando ou começar, vai ficar com dois N's, por essa razão. Então, essa regrinha, vamos dizer assim, essa dá para você dizer que é uma regrinha mesmo de gramática que pode ajudar. Encher a cabeça de regras não é bom, eu só trago essas regrinhas quando realmente vai ser produtivo e construtivo, que vai ajudar na hora da escrita, porque nós não só queremos falar bem, corretamente, e entender, mas também escrever, porque para inglês nos negócios, inglês acadêmico, para fazer um mestrado, um doutorado, enfim, uma pós-graduação, a gente precisa ter o domínio da língua escrita, então eu trago esses detalhes para vocês realmente se sentirem com domínio sobre o idioma. E aí aqui nós temos o let, que é uma palavra de uma única sílaba, terminando em consoante, vogal, consoante. Isso é extremamente importante. Palavras de uma sílaba ou duas sílabas, que a última é a tônica, mas tem que terminar em consoante, vogal, consoante. Begin, termina em N, que é consoante, depois nós temos o I, que é vogal, né? Begin, e o G, que é consoante também, fica consoante, vogal, consoante, de trás para frente. E é por essa razão que ficou com dois T's aqui, só para eu sanar essa dúvida que iria surgir na cabecinha de vocês. Thank you ever so much for letting me confide in you. Então, nós vimos até aqui, que tanto thank you, thanks, thank you so much, thank you ever so much, for something, por alguma coisa, for the information, for lunch, né? E aí nós vimos alguns casos com substantivos, for a wonderful service, e quando tiver um verbo, esse verbo tem que ter com ing, thank you for doing something, obrigado por fazer alguma coisa. Thank you for calling, thank you for coming,
Thank you for watching. Thank you for letting me confide in you. Certo? Então, essa é a estrutura. Como agradecer por tudo em inglês? Quando você quer ser enfático, obrigada por tudo. Você não está sendo específico, dizendo uma única coisa. Obrigado pelo almoço, obrigado pela informação, obrigada por tudo. Por tudo que essa pessoa fez por você, o que ela vem fazendo por você. Robert, thank you. Thank you for this. Thank you for all this. Robert, thank you. Thank you for this. Thank you for all this. Robert, thank you. Thank you for this. Thank you for all this. Aqui ele foi específico e depois ele foi abrangente. Robert, thank you. Robert, obrigado. Thank you for this. E aponta para a garrafa de vinho que ele ganhou. Obrigado por isso. E aí ele mostrou a garrafa. Thank you for all this. E ele fez um gesto. Obrigado por tudo isso. Se a pessoa fez uma festa, por exemplo, organizou alguma coisa. Thank you for all this. Obrigada por tudo isso. Hey, Sam. Thanks for doing all this. Hey, Sam. Thanks for doing all this. Hey, Sam. Thanks for doing all this. Hey, Sam. Aqui dois meninos conversando de maneira bem informal. Nós vemos pelo hey, que é uma maneira bem informal de dizer oi. Sam, tratando pelo nome, né? Que não é muito comum nas situações de negócios, mas quando nós estamos entre amigos, aí sim se costuma chamar pelo primeiro nome. Thanks, que é o valeu. Hey, Sam, thanks for doing all this. Hey, Sam. Ou então, oi, Sam. Mas aqui seria um hey também para chamar a atenção, tá? Hey, Sam, valeu por fazer tudo isso. Thanks for doing all this. Do é fazer, doing aqui por causa do for. Não é fazendo, neste caso, a tradução. Valeu por fazer tudo isso. Ou então, isso tudo. Porque a tradução não precisa ser literal. All é tudo, this é isso. Mas o importante é extrair o sentido, o significado, compreender a frase. E agora as maneiras mais comuns de dizer obrigado por tudo. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Obrigado por tudo. Everything é tudo. Nós podemos dividir essa palavra em duas. Every, que é todo, toda. Thing, que é coisa. Toda coisa, seriam todas as coisas, então é tudo. Thank you for everything. Algumas palavras em inglês são compostas, elas surgem, né, da junção de outras duas palavras. Thank you for everything. Aqui a questão da pronúncia, nós temos esse R do inglês que é enrolado, every. Nós não pronunciamos o segundo E. Everything. Thing. Vejam que a ponta da língua presa entre os dentes e sopra, ou faz um som de S com a língua presa, sem pronunciar o G. Everything. Thank you for everything. Mais alguns exemplos com essa mesma frase de diferentes filmes e seriados. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Fazer essa pausa é muito interessante observar a entonação e as pausas que os nativos dão às frases, conforme a ênfase que eles querem dar. Fazer essa pausa é estratégico. Thank you for everything. Obrigada por tudo. Thank you for everything. Aqui é uma cena do filme Sexta-feira Muito Louca. Ela e a filha. Thank you for everything. You're welcome. Thank you for everything. You're welcome. Thank you for everything. You're welcome. Thank you for everything. Obrigada por tudo. Come on, vamos. Veja que ela está emocionada, ela se emocionou. Então, vamos. Tipo, não precisa chorar. Thank you for everything. Come on. Fique bem. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Vejam que aqui ele também deu essa pausa para dar uma ênfase. E na escrita, essa ênfase é marcada através do uso da vírgula. Thank you for everything. Obrigado por tudo. Pode parecer meio repetitivo, eu trago vários exemplos, mas porque é assim que se aprende, é através da repetição, da associação.
ver diferentes materiais autênticos sendo utilizado a mesma frase, nos ajuda a perceber diferentes tons de voz pronunciando a mesma frase, e isso faz aguçar os nossos ouvidos e facilita ainda mais para reter a frase. O nosso cérebro não retém as informações vendo uma vez só, e às vezes não é 2, não é 3, não é 4. É normal a gente esquecer uma informação até 6 vezes. Então, não se desesperem, não fiquem tristes, nem frustrados, nem preocupados quando vocês virem alguma coisa num dia e no outro pensarem, puxa, eu já esqueci, mas eu vi ontem. Isso é normal. Né? Durante o sono, nosso cérebro filtra algumas coisas, a nossa cabecinha é como um HD que não tem como gravar absolutamente tudo que nós vimos. Imaginou se nós tivéssemos lembranças de tudo desde que a gente nasceu até hoje? Saber tudo que nós comemos todos os dias, durante todos os anos da nossa vida, todas as roupas que a gente usou a cada dia, não, ele filtra coisas que realmente são significativas, impactantes, ou que pelo uso, pela repetição, ele entende que aquilo é útil, relevante, e vai passando para a memória de longo prazo. Então, esse é o objetivo de trazer, às vezes, vários exemplos iguais ou parecidos, para que vocês já tenham aqui mesmo, durante a aula, essa oportunidade de ir fixando algumas informações. E é claro que é preciso rever essa aula. Não é uma única vez que vocês vão absorver o conteúdo. É preciso ver e rever quantas vezes forem necessárias. É preciso praticar ouvindo, praticar falando, praticar lendo, praticar escrevendo. Todas as habilidades são importantes, mas a ordem dessas habilidades também é muito importante. Sempre começar ouvindo, né? Para nós que somos alfabetizados, nós podemos associar a escuta ali com a leitura, para associar como esses sons são representados na escrita, mas depois, por último, é que a gente tem que praticar a escrita. E é isso que geralmente está errado nos estudos tradicionais que nós viemos tendo ao longo da nossa vida, porque a gente aprende escrevendo, copiando do quadro, copiando do livro, copiando, né, da lousa, preenchendo exercícios de completar lacunas. Isso não é relevante para o nosso cérebro. O importante é nós aprendermos uma frase, imediatamente começar a pensar em situações em que essa frase vai ser útil e relevante. Em que momento eu vou poder usar essa frase na minha vida, no meu dia a dia? E aí você vai começar a mostrar para o seu cérebro a importância disso. Saber que você vai fazer uma viagem, né, no ano que vem, por exemplo, e você vai estar no aeroporto pedindo informações e vai precisar usar a frase "Thank you for the information". E saber que não é for the informations. Você perguntou o endereço do hotel, onde chama o táxi, fez várias perguntas, a pessoa te deu várias informações e você sabe que não é "Thank you for the informations", porque você não fala inglês traduzindo do português para o inglês. Você aprendeu direto na fonte, da forma como eles falam, e é assim que nós aprendemos a nossa língua materna, e é assim que nós temos que aprender a língua estrangeira também. Então, dito tudo isso, podemos seguir. Como agradecer em inglês em discursos e palestras ou eventos públicos, cerimônias em que você quer fazer um agradecimento geral, né, para uma plateia. Ou então, em alguém especial para aquela plateia que está te assistindo. Uma forma de falar é I'm very grateful to be here. I'm very grateful to be here. Vejam que é eu estou, ou eu sou, muito grato de estar aqui. Vamos ver exemplo. I'm very grateful to be here. 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 Sou muito grato de estar aqui. Vejam que aqui nós temos o famoso verbo to be. To be. I'm very grateful to be here. To be é ser ou estar. E aqui eu vejo muitos brasileiros cometendo um equívoco de dizer I'm very grateful to stay here. Eu vi já isso várias vezes, né? As pessoas que estão se preparando para fazer um discurso, uma palestra, me pedem uma opinião, né? Às vezes alunos, e aí eu vejo que eles
tem essa ideia do stay here. Mas o que é o stay? O stay é ficar em algum lugar, é permanecer em algum lugar. E não é essa ideia que nós queremos aqui. Sou muito grato de ficar aqui, de permanecer aqui. Stay é ficar, continuar, permanecer. Então, a ideia é de estar aqui, falando para vocês, participando desse evento, participando desse workshop, dessa oficina, enfim. Então, lembrem-se, I'm very grateful to be here, to be here. Outra forma de agradecer em discursos e palestras é I'd like to thank. I'd like to thank. Eu gostaria de agradecer. Esse apóstrofo seguido da letra D é would, W-O-U-L-D. Would like to, eu gostaria de. Vejam que em várias frases esse to vai equivaler ao português ao de, né? Quando acompanha um verbo. Eu gostaria de agradecer, e aí você diz quem você gostaria de agradecer. Exemplos. Aqui ele ainda botou um verbo a mais antes do thank you. I'd like to say thank you. Eu gostaria de agradecer, say thank you. Tem essa ideia de agradecer. Ou então eu gostaria de dizer obrigado, ok? Mas é comum usar esse say, por exemplo, say hello, para dizer cumprimentar, saudar. Literalmente, nós temos dizer oi, mas isso significa cumprimentar, saudar. I'd like to say goodbye. Eu gostaria de me despedir. Literalmente, dizer tchau, mas a ideia no português seria gostaria de me despedir. Então, aqui, apesar de literalmente estar escrito eu gostaria de dizer obrigado, nós podemos entender, interpretar e traduzir simplesmente como eu gostaria de agradecer ou eu gostaria de dizer obrigado. Lembre-se, não existe uma única forma de traduzir, não é algo fiel palavra por palavra. Cada frase carrega um significado que, para expressar essa mesma ideia no outro idioma, também tem várias formas. E todas elas estão corretas, desde que mantenha esse significado. Outros exemplos. I'd like to thank Jack Donaghy. I'd like to thank Jack Donaghy. I'd like to thank Jack Donaghy. Você pode usar um nome próprio. I'd like to thank Jack Donaghy. I'd like to thank Jack Donaghy. Eu gostaria de agradecer Jack Donaghy. Vejam que aqui não vai nenhuma preposição entre o thank e o nome da pessoa. I'd like to thank. Eu gostaria de agradecer fulano. Vai direto o nome dela. E quando for mais de uma pessoa, forem duas ou mais, você usa a conjunção and. Fulano e ciclano. I'd like to thank Renee and Charlie. 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 Eu gostaria de agradecer Renee e Charlie. René, né, é um nome francês, mas nos Estados Unidos, né, pela pronúncia do inglês, eles costumam dizer Renee. Renee, I'd like to thank Renee and Charlie. Os nomes das pessoas não mudam, né? Por exemplo, Renata, meu nome é Renata, porém o que acontece? Eles acabam lendo com a pronúncia do alfabeto deles, né? A mesma coisa no Brasil, a gente fala às vezes Justin Bieber, né? Justin Bieber, sendo que é Justin Bieber. Justin Bieber. A gente acaba aportuguesando ali os sons, né? Fazendo alguns ajustes. Claro que seria Justin, mas algumas coisas a gente fala da forma deles, outras não. E isso também acontece no inglês. Eles vão ver o nome de alguém e vão pronunciar mais ou menos com o alfabeto deles. Renata, eles dizem Renata. Renata, porque o R é enrolado, o E é I, o T entre sons de vogais tem som de R. Então, quando eles veem o nome Renata por escrito, eles automaticamente, se nunca ouviram, não sabem que é Renata, eles vão dizer Renata. Ou se eles não conseguem, às vezes, pronunciar, produzir aqueles sons do outro idioma. Então, aqui falam Renee, mas no francês seria René. E aí, para deixar claro que os nossos nomes não mudam, a escrita está aqui exatamente como é a escrita do francês, mas aí a pronúncia
a pessoa pode acabar pronunciando pelo alfabeto inglês. Seguindo. I'd like to thank you all. 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 Eu gostaria de agradecer todos vocês. Ou literalmente vocês todos. You é você ou vocês. Tem mais pessoas, né? E temos o all aqui que deixa claro que é plural. I'd like to thank you all. Gostaria de agradecer todos vocês. I'd like to thank my wife. 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 Nós podemos utilizar também agradecer a um membro da família. I'd like to thank my wife. Eu gostaria de agradecer minha esposa. My husband, meu marido. My children, meus filhos. My parents, meus pais. E assim por diante. Em futuras lives nós veremos outros membros da família. Mas aqui só para dar um panorama geral de alguns membros. I'd like to thank my wife, my husband, etc. First, I'd like to thank the Heisman Committee. 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 Primeiro, ou primeiramente, first. I'd like to thank. Eu gostaria de agradecer the Heisman Committee. Vejam que aqui tem um artigo. The Heisman Committee, porque antes de nomes próprios não se utiliza o artigo. Mas aqui nós temos um substantivo, o Comitê Heisman. E é por isso que esse the está aqui. Está acompanhando o substantivo committee. Committee. Vejam a pronúncia. Committee. T entre vogais, entre sons de vogais, costuma pronunciar com som de R fraco. Atenção à escrita. 2 M's, 2 T's e 2 Es. E na pronúncia a sílaba tônica é o mi, é a sílaba do meio. Committee, committee. Thank the Heisman Committee. First, também poderia estar aqui, first of all. First of all. Primeiro de tudo, literalmente, seria antes de mais nada, antes de qualquer coisa, né? First ou first of all. Of all, O-F, of all, tudo, A-L-L. Before we begin, I'd like to thank you. 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 Antes de nós começarmos. Before we begin. Before é antes, we é nós, begin, começar. Antes de nós começarmos, vejam que não tem nenhuma preposition aqui, né? Depois do before. No português nós diríamos antes de. No inglês não. Antes nós começarmos. Before we begin, I'd like to thank you. Eu gostaria de agradecer a você ou agradecer a vocês. As always, I'd like to thank my guest. 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 As always, como sempre, I'd like to thank my guest. Eu gostaria de agradecer o meu convidado. Guest é convidado, e quando se refere a uma visita que vai dormir na sua casa, pode ser também hóspede, né? Ou simplesmente alguém que está sendo convidado para um jantar, uma festa. Convidado ou hóspede, isso vai depender do contexto. As always. Vejam que tem o linking sound. As always. L sempre com som de L, não com som de U. As always, I'd like to thank my guest. Guest, sem pronunciar o U. Guest. I'd like to thank everyone I've ever met in. I'd like to thank everyone I've ever met in. I'd like to thank everyone I've ever met in. I'd like to thank everyone I've ever met. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que eu já conheci. Eu gostaria de agradecer a todos.
que eu já conheci na minha vida. Então, aqui nós temos everyone, que é uma maneira formal de dizer todos, todo mundo. Nós também temos a palavra everybody, que é um pouco mais casual. E everyone, mais formal. I've ever met. Isso significa que eu já conheci em toda a minha vida. Né? In my life, na minha vida. In my whole life, em toda a minha vida. In my entire life, na minha vida inteira. Então, essa frase poderia ser a continuação dela, qualquer uma dessas três formas, para dar ainda mais ênfase ao I've ever met, que eu já conheci. In my life, in my whole life, in my entire life. Entire life. Vejam que no inglês não se pronuncia a letra E no final das palavras. Like, não é like, é like. Everyone, everyone. Não se pronuncia nem esse E do meio, nem o final. Everyone, I've. É só o I seguido do som do V. I've ever met in my life. Life. Não é life, life. My whole. Sem pronunciar o W, já começa com o som do H aspirado e termina com o som do L. Whole. Entire termina com o som do R. Life. E aqui na frase anterior nós tínhamos guest. T no final da palavra é sempre muito sutil. Guest. Não é guest. Guest. Muito sutil, quase imperceptível. E essas maneiras que nós vimos em discursos, as pessoas ali falando para várias pessoas, às vezes pode ser dito diretamente para alguém, né? Você pode falar da seguinte maneira. You know, I'd like to thank you. You know, I'd like to thank you. You know, I'd like to thank you. Sabe, eu gostaria de te agradecer. Então, a mesma estrutura que aquela maneira mais formal que se utiliza nos discursos, nós também podemos dizer para alguém de uma maneira mais elaborada. E aqui nós vemos bem a marca da oralidade. You know. Se costuma falar you know, né? Sabe. No inglês é você sabe. Mas no português a gente costuma dizer só, sabe? Eu queria te agradecer. Eu gostaria de agradecer a você. You know, I'd like to thank you. Então aqui uma versão, você falando diretamente com alguém. Então nós temos, além dessa maneira I'd like to thank, nós podemos dizer a special thanks to, ou with special thanks to someone. É um agradecimento especial a, com um agradecimento especial a, com um obrigado especial a, alguém. Exemplos. Special thanks to those joining us via simulcast. Special thanks to those joining us via simulcast. Special thanks to those joining us via simulcast. A special thanks to those joining us via simulcast. Um agradecimento especial àqueles que estão se juntando a nós, se unindo a nós via simulcast, que é um programa que grava eventos ao vivo e transmite em 2 ou mais veículos ao mesmo tempo, em 2 ou mais canais de televisão, de rádio, em rádios, ou até mesmo 2 ou mais sites ao mesmo tempo, como está acontecendo aqui agora. Nós temos uma transmissão ao vivo acontecendo pelo Instagram e pelo YouTube. E essa palavra que ele disse via, tem 2 pronúncias. Nós podemos dizer via ou via. Via ou via. Simulcast. Cast vem de transmitir. Então, aqui, a special thanks, um agradecimento especial to, para, those, aqueles, joining us, juntando-se a nós, unindo-se a nós, nos acompanhando, nos assistindo, via simulcast. With special thanks to Ambassador Selleck. 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 Com
com agradecimentos especiais ao embaixador Selleck, with special thanks to Ambassador Selleck. E aqui, vamos ver. And we have to send a special thanks to Cybercom. And we have to send a special thanks to Cybercom. And we have to send a special thanks to Cybercom. E aqui ele faz o comentário. Bem, nós temos que enviar um agradecimento especial a Cybercom. Well, we have to send a special thanks to Cybercom. Well, bem, we have to. Nós temos que send, enviar, a special. Vejam que esse C tem som de X ou CH. Special thanks. TH com som de S com a língua presa. To Cybercom. E como agradecer em mensagens de texto nas redes sociais e como responder a um agradecimento abreviado, quando alguém manda um thanks, um thank you de maneira abreviada nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Como agradecer em mensagens de texto informais? Temos várias maneiras. Por exemplo, nós podemos abreviar esse thank you como um 10 e a letra Q, porque a letra Q em inglês é Q. Então fica thank you. Não é exatamente thank you, mas é bem aproximado. Thank you. E aí isso equivale a thank you. Se vocês virem isso em algum lugar, já sabem que equivale ao obrigado. E a maneira mais informal que é o thanks, vocês podem encontrar 10x, ou THX, TNX, TKS, que todos eles equivaleriam ao thanks. Aqui 10 é 10, e o X em inglês é X, então fica thanks, thanks. Ou então aqui o TH do S com a língua presa, thanks, thanks. Ou então aqui o TN, pegou o N do meio da palavra. Thanks, ou então thanks com TKS. Todas essas formas para abreviar thanks. E para responder you're welcome, de nada, nós podemos colocar simplesmente YW, que é o Y do you, que aí nós temos o your. Em inglês, aqui nós temos duas palavras, you are, mas quando a gente contrai utilizando o apóstrofo, ele é considerado uma única palavra. Se vocês tivessem que escrever um texto com um limite de palavras, claro, não sendo texto formal, porque texto formal geralmente não se usa abreviações, né? Com algumas exceções, mas em geral textos formais tendem-se a não usar abreviações. Mas imagine que vocês tinham que fazer alguma atividade, alguma prova, algum exercício, já escreva uma mensagem com 50 palavras. Se tiver contraído assim, conta uma única palavra, tá? Então, aqui eles só usam o Y. You're welcome. You're welcome. Y do your e o W do welcome. You're welcome, e agora vocês já sabem como usar ou o que significa quando encontrarem essa linguagem aí pela internet, que é muito comum nos dias atuais, para facilitar na digitação. E o que significa welcome back? Nós vimos que you're welcome é de nada e que de maneira mais casual eles dizem simplesmente welcome. E aí, em alguns contextos, a gente encontra por aí as pessoas dizendo welcome back. O que significa isso? Tem alguma coisa a ver com uma forma de responder um agradecimento? Na verdade, não. Welcome back é bem-vindo de volta. É a forma como nós cumprimentamos alguém que está retornando, né, de algum lugar para algum lugar. Então, welcome back, alguém que está voltando, né, vindo novamente, e aí nós dizemos welcome back, bem-vindo de volta. E o que significa Thanksgiving? Thanksgiving, o que significa? Nós vemos muito em filmes, seriados, em inglês, eles falarem sobre o tal de Thanksgiving, que é muito comemorado, muito celebrado, né, nos Estados Unidos e vários outros países. E o que significa? Thanksgiving é a ação de graças, é o ato de agradecer. E nós temos
o Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças, que costuma se dizer Happy Thanksgiving Day. Feliz Dia de Ação de Graças. Quando é celebrado? Na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então, é um feriado móvel, mas sempre vai cair numa quinta-feira em novembro. Muitas vezes cai no dia do meu aniversário. Eu sou do dia 22 de novembro. Quando cai na quinta-feira, geralmente é a quarta quinta-feira de novembro. Então, Thanksgiving Day, Dia de Ação de Graças, em que é um dia para agradecer. Isso está vinculado à história, né? Quando 102 passageiros saíram a bordo do Mayflower, que é um navio para tentar uma vida nova, né? Os britânicos, os ingleses que queriam, os peregrinos que queriam uma vida nova, que eram geralmente perseguidos religiosamente, eles queriam começar uma vida nova na América, né? E poder se expressar, se manifestar pelo que eles acreditavam. Então, eles saíram nesse navio chamado Mayflower, e foi uma viagem muito complicada, né? Muitos ficaram doentes ao longo da viagem, não resistiram. Quando chegaram na América, tiveram que construir suas casas, escolas, igrejas, fazer as plantações, e o inverno muito rigoroso, em que a colheita não estava dando frutos, e muitos morreram de frio, de fome. Então, quando o inverno terminou, e aí a colheita foi farta e abundante, e aí eles tiveram que comer, fizeram uma grande festa que durou alguns dias, convidaram, né, os índios, né, os indígenas da região, que ajudavam também com ervas medicinais e tudo mais, e aí se estipulou o Dia de Ação de Graças, o dia de agradecer por tudo que nós temos, principalmente pelo alimento, e é por isso que se celebra, né, se reunindo com a família, fazendo grandes ceias. As pessoas comentam que é muito parecido com o Natal, eles comem peru, né, se reúnem com a família, é um feriadão, como é sempre numa quinta, a escola faz feriadão, e as pessoas costumam viajar, tem muitos torneios de esportes nessa época, que as pessoas acompanham também, e tem muitas promoções, né, na sexta-feira, depois do Thanksgiving Day, é a Black Friday, tem muitas promoções, principalmente promoções de colchões, isso é uma questão cultural, mas não só colchões, muitas coisas, as lojas lotadas de gente, né, as lojas liquidando tudo por um preço muito inferior, e também é muito comum essa promoção de colchões, isso é interessante, é uma questão cultural, e tem desfiles, e tem muitas coisas interessantes, ok? Então, aqui matou duas charadas, duas dúvidas. O que é o Thanksgiving? Ação de graças, que não é o Natal para eles, é outra data comemorativa. E o Welcome Back, que é bem-vindo novamente. Né? A pessoa retornou e você diz, bem-vindo novamente. E aqui, para finalizar, uma citação. Gratitude helps you to grow and expand. Gratitude brings joy and laughter into your life and into the lives of all those around you. Eileen Carey, que diz aqui, a gratidão te ajuda a crescer e expandir. A gratidão traz alegria e riso na sua vida e nas vidas de todos aqueles ao seu redor. Então, já que estamos, né, 2 aulas falando sobre como agradecer, e é importante realmente como seres humanos ter essa gratidão e agradecer a tudo e a todos pela nossa vida, por tudo que nós temos ao nosso redor. Gratitude helps you to grow and expand. Gratitude brings joy and laughter into your life and into the lives of all those around you. So, thank you so very much. Muito obrigada mais uma vez. E se vocês querem receber todos os links de todas as aulas que acontecem de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta às 20h30, horário de Brasília, às sextas-feiras ao meio-dia, também o horário de Brasília, entre na lista VIP do Telegram, lá eu envio os links das lives e mando áudios, quase que diariamente, dando algumas dicas complementares ao que nós vimos na live, questões de mindset, de estudo, né, questões de motivação, tudo que a gente precisa para aprender realmente o idioma, que requer bastante disciplina, bastante comprometimento. Certo, pessoal? Então, agora encerrando
Aqui o meu compartilhamento. I'm back. So, a Neia Silva disse, eu assisti... Ah, é o Marcelo? Ah, ok. Obrigada. Ele hoje está por outra conta. Eu assisti uma live sua falando sobre o Thanksgiving Day. É uma data realmente muito importante. E eu já falei mais de uma vez aqui no canal, porque aprender uma língua vai muito mais que o idioma em si. A gente tem que saber mais sobre a cultura das pessoas que falam aquele idioma. Isso é muito importante. O Antônio Barros disse, thank you for everything. You're welcome, Antônio. O Eduardo Jimenez, thank you, teacher. Pessoal, colocando em prática o que aprendeu nas últimas lives. You're welcome, Eduardo. Thank you so much, disse o Marcelo. A Simone Figueira e a Sueli, eu também praticando. A Sueli disse, I'd like to thank Renata Valim. Thank you so very much. A Simone usou a forma abreviada. Thank you. O Thiago Alves, thanks, teacher. Uma pergunta, vamos ver. Deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários. Deixa eu ver, o Janderson Santos. Vou responder mais algumas dúvidas aqui que eu vi. O Janderson disse, muitas gracias, merci beaucoup, grazie mille, thank you for everything. Devo muito à senhora, meu inglês está melhorando muito. Não importa o idioma, mesmo sabendo agradecer, nenhum idioma vai expressar obrigado. E ali voltando arigato, né? Então, arigato gozaimasu. A primeira aqui eu acabei pulando. Arigato gozaimasu. Eu estudo japonês, italiano, alemão também, e é muito gratificante ver um comentário como esse, que não importa a língua, nunca vai ser o suficiente para agradecer. Eu fico muito feliz em saber que realmente tenho ajudado, tenho contribuído para o desenvolvimento não só no inglês, né, mas em outras línguas, mas aqui principalmente o inglês. Às vezes eu faço live sobre outros idiomas, tem muito vídeo aqui no meu canal sobre aprendizagem de idiomas em geral, que eu comento mais sobre o espanhol e o francês também. Fico muito feliz. O Eduardo Jimenez, congratulations, excelente class. A Joy disse, everything, a sílaba mais forte no começo? Sim, everything. Joy, é o começo aqui, ela perguntou. A Jaceli Joy Lisboa, everything, a sílaba mais forte é no começo? Sim, everything. Everything. O Thiago disse, ótimas dicas. Thank you so much. Convidem mais pessoas para participarem da live. Cada um aqui está incumbido de trazer pelo menos de 3 a 5 pessoas para poderem também aprender, praticar, se desenvolver no inglês. Pessoal comentando. O Matheus Gomes perguntou, I didn't know. Quando falamos uma negação no passado, o verbo principal permanece no presente, o auxiliar que sofre alteração. Exatamente. Aqui nós nem dizemos... É que o verbo, no inglês, tem tão poucas conjugações que a gente costuma dizer que o verbo está no presente, né? Porque no presente ele fica assim. Mas, na verdade, essa é a forma base do verbo. The base form. Né? Porque nós temos I know, you know, she knows, he knows, it knows. Então, no presente tem 2 formas, tem o know e o knows na terceira pessoa. Essa é a forma base, né? A forma não conjugada. E aí é o auxiliar realmente que vai dizer, é o didn't que vai deixar o verbo no passado, né? A frase no passado. Eu não sabia. I didn't know. Very good. O Thiago disse que já usei o thanks e thanks várias vezes, kkk. Então aqui vai mais uma dica. Agora uma dica de como rir em inglês, porque esse kkk é coisa do brasileiro. Eles colocam LOL, LOL, L-O-L, que é o laughing out loud. Okay? Só mais uma dica aqui de como abreviar na internet. LOL em vez de kkkk. Ok. Aqui a Joaquina Saraiva disse, hi, good night. Hi é uma saudação e good night é uma despedida. Então, a gente nunca pode usar o good night para dizer boa noite como um cumprimento. Qual é a forma correta? Good evening. Hi, good evening. Porque o good night equivale a tchau. Ele nunca vai ser utilizado como uma saudação.
embora ele tenha a mesma tradução do português, né? Boa noite, e a gente acaba, às vezes, olha, meu dente com batom, agora que eu vi, lipstick on my teeth. There was some lipstick on my teeth. Havia batom nos meus dentes. Então, aqui, hi é saudação, good evening é outra saudação, ok? Fique mais essa dica, que nós vimos as saudações nas aulas anteriores. Certo, pessoal? O Thiago botou LOL, o Anderson KKK. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Ok. Então, pessoal, thank you so very much for coming. Muitíssimo obrigado por virem. Se vocês gostaram, curtiram essa live, deixem um curtir, se inscrevam, ativem o sininho para ver todos os vídeos que nós estamos postando aqui diariamente, fazendo lives diárias também, é muito conteúdo. Então, para você não perder nada, se inscreva, ative o sininho, dê uma curtida, compartilhe essa live com todo mundo, no mínimo 3 pessoas. Vamos fazer esse trato para a gente espalhar o bem e atingir mais pessoas. Certo, pessoal? Pessoal do Instagram, o link está na bio para vocês acessarem a gravação e assistirem o compartilhamento de tela com os slides. Good night and see you tomorrow. Bye!